Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Raízes, o programa que conta a história de quem faz parte da história de Macaé. Hoje, nesse episódio, tendo o prazer, a honra e o privilégio de receber a Sociedade Musical Nova Aurora, representado pelo regente Hélio Rodrigues, também o músico hoje Jefferson Povoa e o Gabriel Martins, também músico. Gente, muito legal receber vocês aqui. O programa Raízes tem essa ideia, tem essa pegada, que é trazer um pouco da história de Macaé, e a cultura faz muito parte da história. A cultura faz parte da vida de todo o povo. E Macaé tem uma história cultural imensa. Estou lendo aqui na camisa do Elinho, né, 150 anos de Nova Aurora, Aurora Musical. Elinho, vamos começar com as apresentações, né? Todo mundo se apresenta. Muito legal receber você aqui, Hélio. Obrigado. Dá boa noite, um bom dia, uma boa tarde, que o programa vai rodar em todos os horários mesmo. E se apresenta, para a gente conhecer um pouquinho mais de você. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o espaço, né, que a TV Câmara está proporcionando para nós fazedores de cultura aqui no município. E agradecer o Bruno pelo convite, agradecer o Gabriel e o Jefferson que estão aqui me acompanhando nessa noite, e agradecer a audiência de vocês também que nos assiste aqui nesse momento. Bom, eu sou o Hélio Rodrigues, regente titular e diretor artístico da Orquestra de Sopros Nova Aurora. Eu tenho uma história já de 30 anos com essa instituição. Eu cheguei lá bem novinho e estudei na turminha de teoria musical, depois passei para a prática instrumental, entrei na banda de música e fui fazendo toda a minha história ali dentro da Nova Aurora, até chegar a ser presidente, que eu fui presidente também por 2 mandatos, e posteriormente eu assumi, na época, era a banda de música Nova Aurora. E aí a gente transformou ela em banda sinfônica e atualmente nós transformamos em orquestra de sopros e percussão. E estamos aí na luta, na batalha, e espero contribuir um pouco para que vocês, munícipes, conheçam um pouco da nossa história. Bacana demais, Hélio. Jefferson, me disseram já que você é o mais antigo da Nova Aurora. Legal hoje, ter você por aqui, obrigado. E conta um pouquinho da sua história. Hoje, vamos dizer assim, o pessoal antigo, né, já foram todos conhecidos. Eu fiquei, né, sendo hoje mais antigo, né, é uma coisa muito satisfatória, assim, porque passa muita coisa, você vê muita gente, aí, a galera que contribuiu, tem muita gente nova que estão chegando, né? Então, eu quando entrei na Nova Aurora em 80 e pouco, 88 mais ou menos, então já tinha uma galera muito antiga, eu era novinho, um dos novos lá. Então, hoje a galera está muito nova, e é muito assim, satisfatório, né? Passei por muita coisa ali na Nova Aurora, vi muita coisa ali, mas só tenho que agradecer, né? Porque hoje o nível está muito alto. Maneiro, e vamos contar um pouquinho dessas histórias também. E quem é mais novinho? Gabriel, mais novinho, é isso? Gabriel, músico também, né? Sim. Valeu, obrigado pela presença, Gabriel. Sim. Se apresenta aí um pouquinho. Meu nome é Gabriel, comecei na Nova Aurora com 9 anos, 10 anos. Bem novinho. Fui levado pelo meu avô, que teve seus irmãos também participantes da orquestra também. A orquestra está completando 150 anos, então na minha família eu tenho integrantes que participaram de outras gerações. E como o Jefferson falou, né, quando a gente entra, sempre tem alguém de outra geração que é passada a história oralmente. Isso vai dando sentido pra gente, né? E eu sou, vamos dizer, um remanescente de uma família que tocou no centenário. Hoje eu e meu irmão, meu irmão também é músico da orquestra e representa dois músicos que tocaram, que é o Ailton, né, que tocou trombone, e o Ivaí Sodré. São 2 músicos. Aí eu, Gabriel Sodré e Daniel Sodré. Estamos hoje, 50 anos depois, representando. Muito legal, muito bacana. Obrigado pela presença hoje. Tem muitas histórias para contar também. Vamos começar falando um pouquinho mais lá de trás. Elinho, 150 anos. Na sua opinião, o que a Nova Aurora representa no imaginário da cultura macaense? O que ela influenciou? Porque
uma instituição que já atravessou 3 séculos. O que ela representa, na sua opinião? Então, para falar o que a Nova Aurora representa, ela não representa só para a gente aqui no município, né? Ela representa para o Brasil. Então, assim, o início da instituição, vou começar a falar do início assim para a gente chegar no ponto. A Nova Aurora ela foi fundada em 8 de junho de 1873, aqui no município de Macaé, e ela é, sem dúvida nenhuma, o patrimônio cultural mais longevo aqui do nosso município. Se tratando de música, a Nova Aurora, com certeza, é o mais antigo em atividade. E nunca teve suas atividades paralisadas, que isso seja dito aqui, a gente nunca parou, sempre ativo nesses 150 anos. E tem uma outra situação que ocorreu ali, que poucas pessoas sabem. Eu pesquisando os documentos antigos da Nova Aurora, eu encontrei recibos de doação da Igreja de Santana para a construção da Capela de Santa Cecília, que é dentro da Nova Aurora. Então, assim, é uma história que isso precisa ser contado. A gente precisa agora fazer um livro dos 150 anos. Teve o livro do centenário, agora a gente precisa fazer dos 150 anos, porque no centenário não tem essa parte da história contada. Entendeu? E isso foi uma das coisas que eu fiquei impactado, porque antigamente a gente ouvia que a Nova Aurora era uma instituição elitista. Como que uma instituição elitista precisa de doação para concluir suas obras? Entendeu? Então, essa história precisa ser recontada. E eu falo da representatividade da Nova Aurora para o Brasil porque é o seguinte: um dos maestros mais famosos que se passaram na Nova Aurora foi o maestro Tinho, maestro Benedito Passos. E na década de 60, final da década de 60, a Nova Aurora foi bicampeã estadual do concurso de banda civil. Esse título de bicampeã estadual fez com que a Nova Aurora fosse a representante do estado do Rio no concurso nacional de banda civil. Esse concurso ocorreu no estado de São Paulo e de todos os entes federativos, cada um mandou um representante. A Nova Aurora foi representando o estado do Rio. A gente não foi campeã, mas ficamos em 4º lugar. Então, assim, a Nova Aurora alcançou, desde a década de 60, ela já alcançou, ultrapassou, digamos assim, os limites do nosso município. Agora, trazendo aqui de volta para dentro do nosso município, é inimaginável assim, a representatividade da Nova Aurora. É uma instituição que, ao longo desses 150 anos, trabalhou na inclusão social através da arte musical, faz um trabalho de terapia ocupacional. E outra coisa que acontece, as nossas aulas são gratuitas, e na maioria das vezes, os músicos não têm condições de comprar um instrumento. 90% dos músicos não têm instrumento próprio. Então, a sociedade, além de fornecer aula de teoria musical e prática instrumental e prática de orquestra gratuitamente, ela ainda empresta os instrumentos para aqueles que não têm condições. Isso é muito legal. Entendeu? Então, assim, é um trabalho de muitos anos e de muito amor à música. É muito amor envolvido ali. Porque, financeiramente, a gente não tem patrocínio, a gente não tem convênio com o poder público, infelizmente. É uma coisa que a gente pode buscar futuramente. Mas a gente sobrevive de editais e alguns projetos quando a gente é agraciado na lei do ICMS. É assim que a Nova Aurora sobrevive. Um assunto legal que a gente até pode voltar nele, esse patrocínio. Eu queria perguntar para o Jefferson, quando é que você entra na Nova Aurora? Qual o ano? Eu vim para Macaé, eu sou de Brasília. Sim. Aí eu vim morar com meus avós e aí eu fui estudar no Polivalente. Né? Aí lá tinha uma bandinha. Aí os amigos todos entrando, eu vou entrar também. Aí eu comecei no instrumento de percussão. Aí nisso tinha um nosso amigo Anderson, que já estudava música. Estudava na Nova Aurora. Aí, vendo a necessidade ali, começou a ter os instrumentos de sopro na banda, na formação da banda. O antigo professor de Conceição começou a mudar, né, implementar esses instrumentos que até não tinha, era corneta, né, para mudar, e houve aquela necessidade. Eu quero tocar aquele instrumento ali. Um desafio, né? Que instrumento é esse? Aí, na rua, se foi na rua do amigo nosso, Samuel, né? E falou assim, aí ele apresentou, não, eu estudo na Nova Aurora, ó. Você não conhecia a Nova Aurora? Nem sabia o que era. Lá da aula de música, aí ficava mostrando lição, fazendo assim com a mão. Eu falei, vamos? Então vamos embora. Então entrou uma galera em peso. Hoje até a galera se formou, são músicos.
Isso foi importante. Então, aí eu fui estudar música, né? Vou lá aprender música. Isso é algo interessante, que às vezes as pessoas não percebem. Então, eu moro ali no Alto de Cajueiro e as minhas amizades ali estavam voltadas ali, estavam perigosas, vamos dizer assim, né? Então, na música, né, eu comecei a sair dessa galera e vir se juntar a outros, né? Então, a música acabou me levando... Te resgatando. Exatamente, porque eu era uma pessoa difícil, arrumava muito encrenca, brigão e tal. E aí as minhas amizades mudou, né? Eu acabei indo estudar música junto com aquele galerão, né? Entrou a galera toda. Depois dali, muitos saíram, foram pra Lira, né? Você lembra o ano que você chega na Nova Aurora? Eu lembro porque eu tenho um caderno de música que tava a data lá, tal, 1988. Eu falei, então foi aí que eu comecei a estudar música com o professor falecido Luiz, né? Luiz Lopes, né? E aí foi a minha trajetória. Só o início. Foi o início. E Gabriel? Gabriel entra em que ano? Eu entrei em 97. Então, em 97, mas eu fui uma criança que... Eu tive iniciação musical, meu pai é músico, então... Tinha um estudo. Dava flautinha doce em vez de dar pistolinha de água, tipo desse tipo, né? Então, meu avô já percebendo aquilo ali, já deu uma sacada, vou levar pra Nova Aurora. Então, com 10 anos ali, 97... Você tem a lembrança de você entrando com 10 anos de idade? Exatamente, a cena, eu entrando ali na capela de Santa Cecília. O que você sentiu ali? O primeiro som que eu escutei foi de um trompete. Eu escutei eu não sabia que era um trompete, que estava num anexo ao lado, né? E um lugar muito grande, aquela cúpula muito bonita, né? Nos moldes antigos, né? De arquitetura. E tudo vendo aqueles instrumentos diferentes, até então só conhecia flauta doce. Né? E aquilo me encantou muito. E eu chegar numa aula, assim, numa mesa de aula, que é parecido com isso aqui. E eu era uma criança, perto de adolescentes e adultos, entendeu? E eu lembro da pergunta da professora, na época que era Aparecida, que ela ia perguntando a cada aluno qual é o instrumento que se interessava para tocar. A intenção de estar ali fazendo aula. Aí um falava bombardino, eu falei, que é bombardino? Que é isso? Outro sax? O sax deve ser aquele, né? Aí quando chegou a minha vez, que você quer tocar flauta doce, eu todo mundo rindo. Não, meu filho, aqui é uma banda, não usa flauta doce. Isso aí é uma iniciação musical e tal. Aí eu fui fazendo aula de teoria musical até escolher o instrumento, porque eu não conhecia instrumento. Aí eu comecei com trompete. Na aula fazendo com Aparecida. Depois Com 10 anos de idade? Com 10 anos de idade. Mas já com 1 ano eu já estava na banda escola e com 1 ano e meio eu já estava na banda principal. Foi bem rápido o processo, eu tive muita ajuda de monitoria. Porque na época tinha o professor José Siri, como esse mesmo se titula, José Siri da Perna Reta. É um lendário professor de música aqui da nossa cidade, que formou a grande maioria de músicos aqui, e muitos músicos que ele formou hoje estão em orquestras aí pelo Brasil, e foi um dos meus professores. E eu tinha como monitor também, tinha um trompetista muito bom, que era o Márcio Júnior, foi meu professor, assim, então pegando um pouco do gancho do que ele falou, e porque o meu amigo, ele sempre cobrava quem toca instrumento de metal fica uma marquinha na boca, né? Sim. Então, se você não chegar aqui sexta-feira com a marquinha na boca, não tem aula. Então, às vezes eu tava na rua soltando pipa e, cara, vou ter que voltar lá para tocar o trompete, senão eu vou perder a aula. Então, esse papel social é muito importante, porque talvez se eu não tivesse aquela cobrança de estar estudando um trompete, de ter um compromisso, eu estaria soltando pipa, depois eu poderia estar no tráfico, ou poderia estar no roubo, ou poderia estar... Ou não, né? A gente nunca sabe como o futuro, mas na juventude tudo, quando não tem uma base assim de cultura, seja lá, pode ser cultura, pode ser balé, esporte, o que a pessoa se enquadrar, a tendência é as ruas, né, levarem para um lado mais negativo, né? Então a Nova Aurora nesse papel, ela, como o Hélio falou, com um projeto social assim, mais importante, né? Salvou muitas vidas. Como o Jesse falou, ele mora numa área que é considerada de risco, hoje não tanto, mas na época era. Com certeza vi muito amigo se partir, né? Eu também tive muitos amigos que inclusive começaram a fazer aula de música na Nova comigo, desistiram, pouco tempo depois foram embora. E
E é isso, né? A Nova Aurora não vai poder salvar todo mundo, mas de um que ela salva de 100, o trabalho já está explicado e está sendo feito e a gente vê que vale a pena. 150 anos de história. Eu queria que cada um de vocês, eu tenho certeza que já estudaram a história da Nova Aurora, pelo menos uma parte delas, destacasse um ponto importante da sociedade Nova Aurora, na sua contribuição histórica, social, para cada um de vocês. Qual foi o ponto mais importante de destaque na história da Nova Aurora? Começar pelo Elinho. Cara, assim, da minha vivência dentro da Nova Aurora, vou falar do tempo que eu vivi lá. Um ponto de destaque foi até um acontecimento no tempo que seu Silvio era prefeito. A Nova Aurora, ela estava com a estrutura bem ruim, estava com o teto desabando da capela, vocês lembram disso? Tava uma situação ruim e a gente que convivia ali não estava conseguindo manter o nosso projeto de socialização porque estava perigoso ficar dentro da Nova Aurora. E chegou a ser perigoso. Chegou a ser interditado. Mas foi interditado porque nós interditamos, você lembra disso? A gente arrumou aquela fitinha amarela porque a gente chamou a Defesa Civil para ir lá interditar a Nova Aurora e a Defesa Civil chegou lá e falou que não poderia fazer aquilo porque não tinha o risco, né? Não era para eles iminente. Naquele momento eu achei que a gente teria que fazer alguma coisa. Então a gente arrumou a fita, a gente enrolou em volta da Nova Aurora toda e a gente chamou o jornal. Nova Aurora toda? Chamamos o jornal Debate, um monte de jornal, que na época tinha jornal impresso, né? Hoje não tem mais. Chamamos o jornal e fizemos a mídia que era possível. E aí, para mostrar mesmo o que estava acontecendo, dentro da capela o teto é todo de madeira. Estava tendo uma infestação de cupim. A gente subiu numa escada e só em encostar a mão no teto, o teto caiu. O teto caiu. Aí foi o que a gente conseguiu, o que eu me lembro, assim, um fato que vem à minha memória muito forte, foi esse. Aí a gente conseguiu, seu Silvio tinha acabado de ser eleito prefeito e Aldo Múcio, filho dele, era vice-presidente da Nova Aurora na época. E aí o seu Silvio fez a reforma na Nova Aurora. Reformou toda a parte do teto, toda a parte a parte elétrica também foi refeito tudo. Pintura. Isso é o que, assim, é um fato, eu considero isso histórico, porque o prédio estava a ponto de literalmente desabar. Então isso para mim foi uma coisa que me impactou muito. Me impactou bastante. Agora tem uma lembrança histórica engraçada. Sim. No centenário da Nova Aurora, na preparação para o centenário, a Nova Aurora ia tocar uma música chamada 1812, Abertura Solene 1812, do compositor russo Tchaikovsky. Essa obra, ela representava a guerra entre a Rússia e a França, a guerra que Napoleão perdeu e tudo mais. Um certo momento dessa obra, tem um confronto dos instrumentos graves fazendo o som do hino da Rússia e os instrumentos agudos fazendo o som do hino da França. E no meio disso, tem uns tiros de canhão. E aí o maestro conseguiu, não sei como, 2 ou 3 canhões emprestados. Caramba. E ficaram na rua da praia. E aí uma pessoa tinha que dar o sinal pro soldado lá, dar o tiro lá no canhão. Né? Nessa brincadeira aí, que eles foram dar o tiro, quebrou vidraça da vizinhança toda e a Nova Aurora teve que arcar com a despesa da vizinhança nessa questão das vidraças do vizinho. E aí no dia mesmo do concerto não utilizaram o canhão, porque durante os ensaios tinha ocorrido esse incidente, digamos assim. Que história fantástica. Jefferson. Assim, nesse gancho, assim, a parte importante foi a transformação, onde saímos de banda, né, que a Nova Aurora, quando eu entrei, a gente só tocava bolero, tocava samba, que era o tradicional da banda de coreto, né? Essas marchas. Então era muito apegada nisso aí, as bandas do município, né? Então, assim... do estado, no geral. No geral era assim. A Nova Aurora conseguiu uma verba através de um açougue aqui. E essa transformação que é onde tivemos que mudar como? Compramos instrumentos sinfônicos, né? A cozinha que até então não tinha, faltava, né? Teve uma certa resistência de algumas pessoas, mas conseguimos
adquirir esses instrumentos, onde a banda passou, houve uma transformação muito grande, que em nível musical a gente conseguiu atingir aquelas músicas que até então a gente não tinha acesso. Repertório mais elaborado. Exatamente. Né? Tivemos até que ir no Rio, né? Houve um desafio, que eu falei, mas por que vocês querem esses instrumentos? A gente tem música para tocar. Não, a gente arruma. Saímos daqui, fomos pro Rio, adquirir essas músicas, né? Com os amigos do Elinho, né? E aí nisso a banda começou a transformar no que ela é hoje. Vamos dizer assim, né? Mas assim, só para ficar um pouco claro no que você começou a falar, quando você diz que a gente conseguiu um dinheiro de um açougue, não foi diretamente assim. A Nova Aurora, ela sobrevive de 3 lojinhas no Calçadão, que até é uma menção que eu faço aqui ao ex-presidente Cristóvão Barcelos, que esse cara foi visionário. Se não fosse ele, a Nova Aurora ia estar passando o Pires. E ele teve uma ideia de pegar uma parte do terreno da Nova Aurora, construir 3 lojinhas para que a Nova Aurora sobrevivesse desses aluguéis. Então essa questão que ele começou falando, que conseguiu um dinheiro do açougue e tal, foi porque a Nova Aurora ganhou uma causa na justiça de uma loja que era um açougue. Então com essa verba que a gente ganhou, foi a primeira compra de instrumento sinfônico que a gente fez foi através dessa verba. Entendeu? Só para ficar claro que como você começou a falar, mas que a gente é ganhou bem uma curioso, grana é bem legal a história, é bem boa. Aí foi nesse sentido. Aí a gente escolheu esses instrumentos sinfônicos de percussão e fomos para o Rio, na Banda Sinfônica da Polícia Militar, porque nessa época eu já era músico da Academia Petrobras Sinfônica, a Orquestra Jovem da Petrobras. Sim. E aí eu tinha amigos da Banda Sinfônica da Polícia que tocavam comigo na Academia da Petrobras. Então eu consegui um repertório através da Banda Sinfônica da Polícia Militar e a gente começou a mudar um pouco essa formação de banda orgânica, banda de coreto, para começar a entrar nesse lado de banda sinfônica. E o primeiro concerto que a gente fez nessa formação de banda sinfônica foi de trilha sonora de filme, porque além de mudar a questão estética e artística da banda, de banda de coreto para uma banda sinfônica, a gente precisava atuar na formação de plateia e atrair novos músicos, novos alunos para poder estudar música e passar a integrar a banda. Então nada mais chamativo do que a trilha sonora de filme. Que todo mundo conhece. Entendeu? Que todo mundo conhece. Então esse foi o ponto de entrada nessa formação que a gente está atual. O ponto de entrada foi trilha sonora, através de trilha sonora de filme. Eu vou até voltar nesse ponto um pouquinho mais na frente. Gabriel, tua história favorita? Cara, eu assim, como a Nova Aurora tem 150 anos, e tem muitas histórias que a gente vai poder contar nesses 150 anos, eu destaco um ponto que o Hélio falou. Os 150 anos ininterruptos, entendeu? Que possibilita que a gente tenha várias histórias aqui que não acabe, entendeu? Eu destaco isso daí, entendeu? Para mim é o mais importante. Porque a gente já teve épocas, como ele falou, que a Nova Aurora apresentou uma peça que é considerada muito difícil. Raramente você vai ver uma banda tocando uma peça de Tchaikovsky do nível que é o 1812. E teve épocas também que estava o pé de fechado para cair, prestes a virar, quem é macaense conhece aí o Palácio dos Urubus. Sim. Talvez esse seria o destino da Nova Aurora se a gente não persistisse com um quinteto. Hoje nós temos 50, né? 5 resistiram. E, então teve essa época, teve a passagem de como o Jefferson falou também, de subir de nível, subir o patamar dos repertórios, mudar um pouco, sair um pouco da cultura de banda de coreto. Tem muita gente que é conservadora, que acha que tem que ser aquilo ali, a Nova Aurora tem que caber naquele coreto ali da Veríssimo de Melo. Hoje nem a nossa percussão cabe ali, mas é na nossa visão de desenvolvimento. Mas tem muita gente que é conservadora, gosta da Nova Aurorazinha ali de azul ali, né? Então eu destaco esses vai e vens, né, que a Nova Aurora tem, uns auges muito bonitos, uns anos muito difíceis, mas nunca paramos, entendeu? Então eu destaco esse trabalho ininterrupto como o mais importante, entendeu? Que possibilita ter histórias que não vão acabar. Daqui a pouco o Gerson tá parando, o Elinho tá parando, eu tô parando, e tem crianças lá fazendo aula de clarinete. Quando eu chego hoje na escola de música e vejo um menino de 8 anos, 9 anos estudando clarinete, eu enxergo a minha história, entendeu? Então isso daí é a renovação, é o que faz a instituição estar fazendo 150 anos. Muito bacana. Uma questão que deve estar chegando na cabeça das pessoas são os instrumentos. Sim. Tem até um aqui em cima da mesa.
Então eu queria saber de vocês, assim, quais são os seus instrumentos e quais são os músicos de referência para vocês. Até porque se a gente não conhecer, a gente vai conhecer agora. Elinho não é maestro, é regente. Explica essa diferença pra gente, Elinho, o que é, qual é o seu instrumento preferido e qual é a sua referência na música. E depois, vocês também. Então, a diferença básica de um maestro para um regente é que um maestro, ele não é formado assim, não tem uma escola formal. Geralmente é um músico que assume um grupo e vai para frente para ser o maestro daquele grupo. Já um regente não. O regente é um indivíduo que passa por uma escola formal, que passa pela universidade. Ou seja, o regente é um maestro com título. E o maestro não tem título, digamos assim. Sim. Não tem academia. Resumindo assim. Entendi. E agora, instrumento, eu sou trombonista de formação, né? Eu comecei muito novo tocando trombone. Depois em 2008, eu fui aprovado no bacharelado da UFRJ em primeiro lugar para a classe de trombone. Fui até orientado pelo professor Dalmário Oliveira. Ele já até aposentou, mas está vivo até hoje, professor Dalmário. E depois, eu costumo dizer que eu me transformei em maestro por acidente, né? Como assim? Porque na Nova Aurora, eu dava aula para o pessoal da banda escola. E tinha um maestro da banda principal. E aí, por questões lá particulares e questões da diretoria, esse maestro foi desligado das atividades. E aí, eles perguntaram, tanto a mim quanto o Jefferson, que está aqui, e outros músicos lá, como que a gente ia fazer para continuar com o funcionamento da banda, porque precisava de um maestro. E aí eu indiquei até um professor meu, lá do Rio, para vir para cá trabalhar com a gente. Só que nessa reunião, a diretoria foi e falou que não queria que viesse ninguém de fora, que queria que eu assumisse a banda. Aí eu falei, para eu assumir, eu não tenho experiência para isso, então eu vou ter que estudar e eu só assumo na seguinte condição. Essa questão que eles citaram da compra de instrumento. Eu falei, eu não vou querer trabalhar com banda de coreto, minha ideia é que isso fosse transformado numa banda sinfônica e eu preciso de investimento em instrumental e etc. Aí aconteceu tudo aquilo, né, da gente conseguir investir em instrumentos e tudo mais, e mudando a cara da banda. Então foi assim que aconteceu de eu virar maestro da Nova Aurora. E já a questão de referência, né? Sim. A gente tem hoje um maestro venezuelano que, inclusive, ele assinou contrato com a Orquestra Filarmônica de Nova York, a partir do ano que vem ele está lá, que é o Gustavo Dudamel, que é um dos maiores maestros da atualidade e é daqui da Venezuela. E também Daniel Barenboim, que é argentino e foi maestro da Orquestra Filarmônica de Berlim. Então, assim, como regência, a minha referência são esses caras. E trombone é o Brian Hatch, que é o trombone baixo da Orquestra Filarmônica de Buffalo, do Buffalo, nos Estados Unidos. Então, e ele era da Orquestra do Texas. Na verdade, ele era da banda da Marinha americana e ele saiu da banda da Marinha para essas orquestras. Então, assim, minhas referências são esses caras. Entendeu? Porque, como o Gabriel falou de gerações, né? Tem gente que é mais conservador, aí gosta mais de certos estilos musicais, mas como eu tive outro tipo de formação, eu gostei mais dessa escola americana, pelo menos para instrumentos de metais. Por isso que eu não tenho uma referência aqui no Brasil hoje. Minha referência é o meu saudoso professor Antônio Henrique Seixas, que era trombonista da Orquestra Sinfônica Brasileira e foi o meu mentor, na verdade. E era o maestro da Orquestra de Sopros Filarmônica do Rio de Janeiro. E ele estava fazendo pós-doutorado em Portugal e veio a falecer, mas era a pessoa que me pegou desde novinho até uns 3 anos atrás. Ele era o meu professor, o meu mentor. Então, no Brasil, minha referência era ele, mas eu tenho essas referências que eu falei aqui para você também. Bacana demais. Jefferson, instrumentos, ele deu uma boa dica pra gente, referências nacionais e mundiais. Assim, quando eu comecei, lá na Nova Aurora era o seguinte, né? Você entrava para estudar, você chegava em determinada lição, você podia escolher o instrumento. Então, chegou na determinada lição lá, eu falei, eu queria tocar clarinete, queria tocar sax, que é o que todo mundo procura. É o instrumento que todo mundo procura. Só que não tinha. Não tinha, você vai ter que esperar até ter um instrumento para poder, e você vai estudando. Então, como você fica ansioso, você quer, né,
Que oração. Exatamente. Poxa, eu já cheguei aqui, agora eu quero tocar. Aí eu falei, tem um trompete aí, você quer? Aí só tinha um trompete, aí ficou um trompete para 2 pessoas. Eu falei, não, deixa pro meu amigo ali. E quando apareceu outro, né, aí veio o cornetinho, né, que tinha na Nova Aurora. Depois ele, né, os amigos ali também tocavam trompete, e o falecido seu Celso, seu Celso, falou, tem um trombone, você quer tocar trombone não? Que instrumento é esse? É esse aqui, pá, mostrou. Foi apresentado ali. Isso, pra ficar diferente dos outros, eu vou tocar esse instrumento aqui. Né? E eu não tinha referência, a gente não tinha referência do colégio, né? Então a gente não tinha rádio, né? Então eu não tinha condição de comprar um toca-fita para ouvir uma orquestra, nem, né? A referência era Nova Aurora, coisa ali, mas assim, eu via muito Tabajara. Aí, clássico. Que a gente podia. E tinha aquele solinho de trombone. Que trombone é aquele ali? É o trombone baixo. Esse grave assim é o trombone baixo. Quem tocava, por exemplo, era o Antônio, né? E eu fiquei assim, poxa, eu quero tocar um instrumento desse, onde mais tarde, Nova Aurora não tinha instrumento, trabalhando, comprei um trombone baixo. Foi até o primeiro de Macaé, vamos dizer assim. Só uma observação engraçada, que quando ele comprou esse trombone baixo, eu estudava o tal do bombardino que ele falou. Quando ele comprou esse trombone baixo, o trombone que ele usava, ele passou para mim, ele que me ensinou o início do trombone, foi ele. Caramba, que maneiro. E depois, ele adquiriu o trombone baixo também, e virou, né, referência aqui, vamos dizer que da região nossa aqui, certeza. Virou meu professor, acabou virando meu professor. Um professor, depois outro professor. Exatamente, eu dei iniciação para ele, mas daqui a pouco ele virou meu professor. Isso é talento, né? Vocação. E referências aí de artistas. era porque eu não tinha muita referência naquela época. Adquiri Bocão, que tocava na coisa, e ele veio a Macaé, né, ele gostava do Nova Aurora, e me ensinou, né, a técnica que até então, na minha época quando eu entrei, hoje se você for na Nova Aurora estudar, é o que está sendo ensinado na Europa, o que está ensinado no Brasil, nas melhores escolas, você vai aprender hoje lá. Então, na minha época quando eu entrei, a gente não tinha essa técnica. Não tinha informação nenhuma. Não chegava também. Não chegava. Se você quer ser bom, você tem que ir pro Rio estudar os caras. Então, eu perdi muita coisa por causa disso. Não tinha técnica. Foi adquirir técnica depois que o Antônio Henrique veio para cá, que deu essa iniciação. Né? O que você escuta hoje? Hoje é orquestra, ouço de tudo. Dá uma referência. Dá uma dica. Eu gosto muito de tema de filme, né? Filme balança muita gente no que você tá assistindo ali, né? E alguns temas, né? Assim, particularidade de algumas músicas, 1812, que até a Nova Aurora tocou, que mexe muito com a gente, né? E muitas músicas contemporâneas estão chegando, que a gente passa a ouvir, tem acesso à informação, né? Melhorou muito. Para quem ouvia fita cassete, né, chiado lá. Hoje você abre o computador. Nossa, você tem várias informações, né? Então hoje sim, de vez em quando orquestras, músicas populares, né? Aí, Gabriel, instrumento e referências. Como eu estava te falando, eu comecei muito novo, então nessa minha trajetória teve muitas mudanças, né? Eu comecei pedindo para tocar flauta doce, depois passei pro trompete. Tinha um trompetezinho que na época era furado, os instrumentos eram bem precários, né? E o monitor da época, que era o Márcio Júnior, pediu para mim no ensaio da banda, que era à noite. Eu era criança, não podia ir, mas nesse dia o meu avô levou e ele me entregou o trompete dele e pediu para eu fazer uma escalazinha normal. E nisso o maestro Benito Passos, o Tinho, ele viu, ele gostou. E no outro dia de manhã já tinha aula com uma professora parecida. Ele chegou com um trompete muito bom, um trompete importado. Yamaha. Um Yamaha, sei lá, um trompete tcheco. É um tcheco,
Eu fiquei muito tempo com esse instrumento e aí com muito incentivo até do Hélio. O Hélio sempre teve essa visão vamos comprar trompa. Tá, e tal, toca trompa e tal. Eu não conhecia trompa, aí comecei a escutar concerto de Mozart de trompa e passei a tocar trompa. Toquei muito tempo trompa, depois parei com a trompa e passei para o oboé. E eu sempre dizia assim, meu instrumento se não fosse trompa ia ser o oboé. Então minha referência hoje como todo oboísta é o François Lelê, né? Eu gosto muito do Lotarcó, mas ele é um oboísta mais antigo. É a referência de quase todos os oboístas. E aqui no Brasil, a minha referência é o meu professor. Né? O professor é o solista da Orquestra Sinfônica Brasileira, que é uma parceria que a gente consegue, graças a muitos contatos que o maestro tem no Rio, conseguiu um contato de ter aula com um dos maiores oboístas do Brasil. Hoje eu tenho essa oportunidade de ter. Então minha referência de músico é ele, é o Jorge Postel. Maravilha. Mas, Gabriel, você trouxe um oboé pra gente. Trouxe um oboé. Explica um pouquinho do que é o instrumento e você vai ter que tocar um pouquinho, por favor. Você trouxe o instrumento. Fazer um barulho, né? Ele tá congelado, né? Se isso for barulho, eu não sei mais o que é música. Mas ele é um instrumento explica pra gente. Ele é feito de grenadilha, né? Ele é oboé, significa madeira alta, né? Um instrumento muito agudo. O significado? É, madeira alta, é um instrumento agudo, né? Ele tem uma tonalidade de som muito aguda. Ele tem um formato cônico, então tem esse som meio anasalado. É tocado com uma palheta, 2 palhetas, né? Amarrada com linha nylon. E a gente faz uns raspados já específicos, sob medida. E faz ela fazer um som bem estranho. Faz a palheta vibrar. Aí a partir disso aqui, o oboé amplifica esse som feio e faz ele fazer o som do oboé. Vamos ouvir então, antes de você tocar, diz o que você vai tocar pra gente poder ter a referência. Contra a vontade do meu Um maestro. pouquinho mais perto. Contra a vontade do meu maestro, que ele queria tocar do lado do Cisnes aqui, que é uma música muito difícil, eu vou tocar o oboé de Gabriel. Meu nome é Gabriel, eu toco o oboé, ele gosta de Morricone. Então, né? Então fica à vontade. Então você vai tocar o corno em inglês, você vai tocar o Morricone também. Depois. Você tem que aplaudir, é muito bom. Essa música tem uma curiosidade, ela vem do filme A Missão, do Morricone, né? Ele fez a trilha sonora, era o padre chamado Gabriel, que ele tocava oboé, e ele veio na missão de São Carlos, ele era um padre, né? Veio na missão de catequizar os índios, e num passeio pela selva ele foi cercado por indígenas, ele não conseguia se comunicar, e os indígenas apontando as flechas para ele, ele pegou o oboé e não sabia como se comunicar e tocou exatamente essa melodia. E os índios abaixaram as flechas. Me encantou. E assim foi feita a união. Ele foi um padre que levou os índios para a Europa para explicar que não eram animais, como se passavam na época, né? E ele foi um professor de música muito importante. Ele criou coral, levou coral para a Europa. Desmistificou esse negócio do indígena, não tem cérebro, come gente. Ele ensinava música erudita para indígena no Brasil na missão de São Carlos, que foi essa missão de trazer o cristianismo, né, para Nossa, a Europa. que história bacana demais. Elinho, tem público para música erudita, para música clássica? Público tem, mas é um público muito seleto, né? Em Macaé. Em Macaé é pouco. E então a gente faz um trabalho de formação de plateia, no caso. E a gente pensa em fazer concertos temáticos também, para atrair públicos específicos, entendeu? Uma das coisas que a gente faz também
às vezes fazer um concerto mesclado. Começar um concerto com uma abertura sinfônica do período romântico, por exemplo, e depois a gente vai indo para um caminho de música popular, para poder a gente mostrar para o público as possibilidades que uma orquestra tem de tocar tanto a música sinfônica quanto uma música popular. Porque quando você fala em orquestra, às vezes a pessoa não sabe que pensa, a orquestra vai tocar música clássica, aquela música enjoada. Não, a orquestra pode tocar qualquer coisa, desde que o arranjo seja escrito especificamente para aquele grupo ali que vai executar, entendeu? Então a gente trabalha pensando dessa forma, informação de plateia e tocando coisas que o público gosta de ouvir, mas com um arranjo feito especificamente para a orquestra, mostrando o som da orquestra, as possibilidades. A gente pode tocar Parabéns para Você, mas usando instrumento sinfônico, e para poder o público perceber a diferença, as cores do som que a gente fala, de formas diferentes, né? Bacana demais, gente. É incrível, mas estamos chegando no final. O papo é muito bom, música, cultura, história, tudo misturado, é maravilhoso. Então vou fazer ao contrário, a rodada final, começando do Gabriel. E, além de ser a parada final, a despedida, de ser o que a Nova Aurora significa pessoalmente para cada um de vocês. Gabriel, obrigado por ter participado, obrigado por ter tocado pra gente. Eu que agradeço. E desculpa qualquer coisa. Nada, maravilhoso, maravilhoso. E o que a Nova Aurora significa para você? A Nova Aurora para mim significa a vida, né? Como a gente estava resumindo aqui, ela salva a vida mesmo, e como a gente presenciou muitos amigos que se foram e hoje a gente se vê aqui vivo. Eu não sou músico profissional, mas a Nova Aurora ela tem um nível profissional, então, como dizia o meu maestro Siri da Perna Reta, né? Aqui o músico, o aluno, ele pode não virar um músico profissional, mas ele vai virar um ótimo ser humano. Dificilmente alguém vai sair daqui sem se tornar um ótimo ser humano, porque a música é disciplina, entendeu? Isso daí que eu carrego comigo como importante. Nem todos seguem a música, mas é como ele falou. Lá a orquestra ela tem professor de matemática, que é meu irmão. Você vai encontrar eletricista, você vai encontrar padeiro, que poderiam estar em outras profissões e estão lá como terapia ocupacional. Às vezes temos um dia estressante no trabalho, a gente se encontra lá no ensaio e vai tomar esporro do maestro, mas é muito diferente do tomar esporro do patrão, né? Sim. Numa empresa, né? O maestro vai pedir para você tocar mais bonito. Só isso, né? Então, O que de pior pode acontecer. é isso que é o pior. Isso é o que meio que apaga um pouco do dia, assim, aquele cansaço do dia, físico, mental, espiritual, e é onde eu vejo a importância do trabalho da Nova Aurora em estar aí, como ele citou aí, né? Essa parte também de terapia ocupacional, que é muito importante, muito importante. Hoje todos que estão lá são adultos, muitos problemas familiares que ligam às vezes pra gente, tô com um problema. E às vezes a gente fala, cara, fica em casa. Não, eu tô com um problema, eu preciso ir pro ensaio, entendeu? Sim. Que é ali que eu vou limpar e vou esquecer meus problemas. Eu vou voltar para casa mais leve, eu vou poder pensar com mais calma e tocar a vida com harmonia. Maravilhoso. Obrigado, Gabriel. Jefferson, o que significa? E a música faz isso, é a conexão que a gente tem, né? Então, quando eu estou lá na Nova Aurora, a gente sai do mundo, né? Desses problemas todos, e lá a gente se vê de outra maneira, você tem os amigos lá, e a gente junta para fazer música. Isso é importante, né? Transmitir essa paz, que as pessoas possam ver, né, a Nova Aurora tocando ali. Nossa, que lindo! Como é que... Então, essa conexão é muito grande, então transforma a vida nossa, de quem está ouvindo, né? E de quem está chegando também, que quem quiser participar, tá o convite aí. Boa. É muito bom, é muito bom. Tu não está perdendo nada, só tem a ganhar. Não paga nada. Não paga nada, né? Então essa conexão é muito boa. A música mexe, é sentimento, né? Se você... É vida, né? Sentimento é vida, a gente tá vivendo. E as amizades, grandes amizades que a gente tem ali dentro ali, é muito gratificante. Maravilhoso, Jefferson, obrigado. Hélio, o que significa a Nova Aurora para você? Como o Gabriel falou, né? A Nova Aurora para mim é a minha vida. Cheguei lá com 10 anos de idade. Vou fazer 31 anos que eu faço parte dessa instituição.
E eu sempre falo que eu tinha tudo para não ser nada. E hoje o que eu sou é graças à Nova Aurora. O ser humano que eu sou, o meu caráter, tudo foi formado através de tudo que eu aprendi ali dentro daquela instituição. Então, assim, eu só tenho a agradecer por tudo que ela fez por mim e por minha família. E a Nova Aurora me salvou, né, digamos assim. Eu tive primos que se envolveram com outras questões e hoje tem uns que hoje nem estão mais aqui. E eu fui para a banda de música. Fui para a banda de música e hoje eu tô aqui para poder conversar com vocês. Então a Nova Aurora é a minha vida. É simplesmente isso. Bom demais. Elinho, obrigado. Jefferson, obrigado. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. A gente recebeu alguns dos componentes da Sociedade Musical Nova Aurora no programa Raízes de hoje e vai terminando aqui mais esse episódio do programa Raízes, contando a história de quem conta a história de Macaé. Até a próxima.